Olá, amigos, graça e paz aos irmãos em Cristo. Gostaria de compartilhar com vocês mais uma palavra de Deus que tem falado ao meu coração. Texto que eu acho bastante interessante, onde Deus manda corvos sustentar um homem. É o texto de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 7. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, Deus falando com Elias: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. É um pequeno texto que eu acho bastante interessante, primeiro porque Deus manda corvos alimentar um homem, corvos alimentar Elias, e corvos, apesar de ser um animal que não existe aqui no Brasil, mas a gente sabe que ele tem hábitos alimentares bastante diferentes, né? Ele come insetos, pequenos animais, porque os corvos podem ter tamanhos grandes, apesar que não dá para saber exatamente qual é a espécie desse corvo, mas ele come pequenos animais, insetos e carne. Muitas vezes carne até mais em decomposição. Então é um animal assim não muito bem visto, muito utilizado em filmes de terror, muito utilizado em cenas mais sinistras, né? Mas enfim, talvez seja exatamente por isso que me chama a atenção esse texto, onde Deus manda Elias, o seu profeta, se esconder num determinado lugar e ser alimentado pelos corvos. Algumas coisas nesse texto podem nos passar despercebido, mas ele tem uma profunda mensagem sobre pequenos detalhes nesse texto que eu gostaria de chamar a sua atenção. O versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Ora, um importante detalhe é que Elias declara que ele está diante da face de Deus. Olha, esse texto vem falar sobretudo sobre o sustento, esse texto vem falar sobretudo sobre a presença de Deus na vida de Elias num momento difícil, no momento em que ele estava sozinho, solitário, no momento onde ele precisava de uma intervenção de Deus e Deus se faz presente, mas isso começa antes dos corvos. A primeira coisa que me chama a atenção e que deve chamar a sua atenção é que Elias declara que ele estava diante da face de Deus. Esse é o primeiro passo para sermos sustentados por Deus. E quando eu falo de sustento, eu estou falando só de comida, não. Estou falando de toda a nossa essência como seres humanos. Corpo, espírito, alma, psicológico, emocional, a nossa vida como um todo. E o primeiro passo é estarmos diante da face de Deus. Em paralelo a esse texto, o que é estar diante da face de Deus, nós encontramos, por exemplo, no Salmo 34, um texto que pode deixar abrilhantar, iluminar um pouco o significado de estarmos diante da face de Deus. Salmo 34, a partir do versículo 15, diz assim, até o 22, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Mas não é o justo no sentido de ser perfeito, de ser justo, correto, porque não existe nenhum ser humano justo. Mas nós vamos ver o que significa essa justiça. É a dependência de Deus. Então os olhos do Senhor repousam sobre os justos,
sobre aqueles que desejam estar na presença de Deus. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Ainda que essas pessoas que praticam o mal alcancem grandes coisas, numa visão de história, serão esquecidos. E isso a gente tem como exemplo. Quantas pessoas que conhecemos no passado que praticavam o mal, hoje estão totalmente esquecidas. E a Bíblia diz que Deus faz a terra esquecer de toda a sua geração. Versículo 17, clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. A partir desse versículo 18, ele começa a mostrar a característica do justo, do que é ser justo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Essa é uma característica daquele que é justo diante de Deus. Tem um coração quebrantado, tem um coração dependente de Deus. Tem um coração que reconhece, Senhor, eu necessito do teu sustento. Não é na minha força, não é na minha capacidade, mas somente em ti está a minha expectativa, esperança, minha dependência. Ter esse coração quebrantado é característica do justo. Ele salva os de espírito oprimido, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão sentindo essa opressão, seja lá por qual motivo, mas que o que fazem, vão buscar a Deus. Essa é a característica bíblica do justo, é daquele que vai buscar a Deus. Muitas são as aflições do justo. E é interessante porque nessas entrelinhas nós percebemos que, ainda que vivamos uma vida na dependência, na busca de Deus, ainda assim passaremos e passamos por aflições. O próprio Jesus disse isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque quando nós buscamos a Deus, quando nós derramamos o nosso coração e nossa dependência somente em Deus, então essa é uma característica de ser justo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confia, nenhum será condenado. Então, a minha dependência em Deus, a minha busca por estar ligado em Deus, faz de mim justo. Porque não há nenhum homem justo, nenhuma pessoa justa pela sua própria capacidade. Isso vem de Deus. Somente Deus é justo. Somente Deus é bom. Um homem só pode ser bom, só pode ser justo, só pode ser benigno quando ele expressa através dele a característica do seu verdadeiro Deus, Pai, o verdadeiro justo juiz, o verdadeiro Deus que é bom. Quando eu expresso essa bondade dele, isso me faz bom, não pela minha capacidade. Isso me faz justo, não pela minha bondade, mas porque eu estou expressando o que vem de Deus sobre mim. E eu sou totalmente dependente de Deus. Então, se você buscar ser justo diante de Deus, essas promessas se cumprirão. Elias foi sustentado porque ele declara, eu estou diante da face de Deus. Ou seja, eu dependo constantemente de Deus. Eu quero aprender de Deus. Eu quero fazer morrer os meus conceitos, os meus pensamentos, para que eu viva os conceitos e os pensamentos de Deus. Então isso é estar diante da face de Deus. Isso é ser justo diante dos olhos de Deus. A minha dependência dele. Então, a primeira coisa para que o milagre aconteça, que foi o que aconteceu com Elias. Corvos sustentaram-no, né? É estar diante da face de Deus. Versículo 3, olha que interessante o versículo 3.
Deus falando com Elias em 1 Reis capítulo 17. Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Olha essa palavra interessante que muitas vezes é outra palavra que passa despercebido para nós que queremos aprender e buscar mais de Deus. Esconde-te. Qual que é a orientação que Deus dá aqui? Esconde-te. Sabe, tem muitas vezes na vida que o que nós precisamos fazer é nos esconder em Deus. Né? A gente acostumou muito com as músicas que antigamente as igrejas chamavam músicas de guerra. Né? Nosso general é Cristo. É verdade. Vamos sair para a batalha, vamos conquistar, vamos tomar posse. É verdade, tudo isso é verdade. Mas é verdade também que há momentos que nós precisamos nos esconder. Essa é a orientação que Deus dá para Elias. E Deus não diz para Elias, vai em frente. E é o mesmo Elias que depois, em outro momento, Deus vai dizer, vai e desafia os profetas de Baal, 450 profetas de Baal. Então há momentos de luta, de guerra, mas há momento de se esconder em Deus. Eclesiastes diz, há tempo para todas as coisas, há tempo de paz e há tempo de guerra. Você não vai alcançar a bênção de Deus se você estiver em guerra no momento em que você deve se esconder e vice-versa. Então veja que interessante, Deus manda Elias se esconder. Deus usa essa palavra, esconde-te, esconde-te. O texto que eu quero usar aqui, paralelo, para nos ensinar um pouco sobre esconder. No momento em que Deus nos chama para esconder. Esconder em Deus. É o Salmo 61, do versículo 1 ao 4. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. Veja como o salmista está necessitando de Deus. Né? Quando nós estamos necessitando de Deus, uma das características de ser justo, de estar diante dos olhos de Deus, é abrir o coração, é derramar o coração diante de Deus. Veja o versículo 2. Desde os confins da terra, ou seja, onde quer que eu esteja, clamo por ti no abatimento do meu coração. É reconhecer diante de Deus, Deus, estou abatido, estou entristecido. Em qualquer lugar que eu esteja, eu clamo a ti, ainda com que o meu coração esteja totalmente abatido. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Que frase bonita e que expressa a profunda tristeza, o profundo abatimento, a profunda necessidade do salmista da intervenção de Deus. Talvez seja esse seu caso, então é isso que você deve fazer. Clamar ao Senhor de qualquer lugar da terra, dos confins da terra, com todo o abatimento do teu coração. Deus, eu dependo de ti. Só o Senhor pode me levar para a rocha que é mais alta do que eu. Isso é reconhecer a sua incapacidade. Isso é reconhecer que você não pode nada pela sua própria força. Davi clama ao Senhor, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, porque eu sou incapaz de subir até lá. Pois tu me tens sido refúgio, torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Sabe, o lugar do abatido, o lugar do entristecido, o lugar daquele que reconhece que não tem forças mais para caminhar, o lugar daquele que reconhece que não é capaz de subir a rocha do seu sustento, de subir a rocha da sua sobrevivência, porque ela é muito mais alta do que você, ela é muito mais alta do que aquele que está abatido. Sabe qual é o lugar deste diante de Deus? É no esconderijo de Deus. Versículo 4, novamente no final diz, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Há momentos que você não tem mais o que fazer, não tem o que fazer, não tem o que lutar, não tem o que batalhar. Olha, esse é o momento de você se esconder.
nas asas do Senhor, na palavra do Senhor, no aconchego da voz de Deus, no aconchego das palavras que o Senhor tem registrado nesse livro da vida, que ela é viva e eficaz quando você a procura, quando você cava esse tesouro, a palavra de Deus vem para você, você se sente abrigado, escondido em Deus. Há momentos, talvez, que você esteja passando, que não é de luta, que não é de conquista, que não é de tomar posse. É momento de se esconder em Deus. Essa foi a palavra de Deus para Elias, para que ele fosse sustentado, para que ele aprendesse mais de Deus e, mais do que isso, para que ele contemplasse o milagre. A palavra de Deus foi: esconde-te, Elias. Verso 3 do capítulo 17 de 1 Reis. Agora, versículo 4, outra palavra que passa despercebido, mas que traz grandes revelações para aqueles que anseiam aprender mais de Deus. Versículo 4: beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Primeira palavra que passa despercebida aqui e que me chama a atenção e que faz muita diferença nesse versículo 4 é ordenei. Ordenei. Deus é quem deu ordem. Deus é quem dá a ordem. Amados, não interessa a tua capacidade. Não interessa a tua criatividade, não interessa o teu pós-doutorado, teu MBA, tua especialização, não interessa, nada disso pode te acrescentar por você mesmo algo na tua vida. Todas as coisas dependem de Deus. E se você tem alcançado grandes coisas, quer você queira ou não, é autorização, é bênção, é determinação, é ordem de Deus para a tua vida. Não existe ninguém que por si só pode trazer à luz as coisas que não existem como se já existissem. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente, diante da tua alta capacidade que seja, é que você nada é e depende da ordem de Deus. Deus está dizendo, Deus podia simplesmente dizer a Elias, vai lá, porque os corvos te sustentarão. Mas Deus faz questão de dizer, Elias, vai lá, porque eu ordenei. A palavra é minha, a direção é minha, a ordem é minha. Só acontece quando eu ordeno, quando eu determino, quando eu libero a minha palavra. E isso Deus faz sobre crentes e não crentes, sobre justos e injustos, porque a palavra de Deus diz que Ele usa todas as coisas e muitas pessoas e todas as pessoas para os propósitos dele. E um texto paralelo que eu quero trazer para iluminar isso é o Salmo 62. Versículos 5 a 7. Somente em Deus, ó minha alma, espera ansiosa. Por isso a tua expectativa, a tua esperança, a tua confiança é somente em Deus. Não é na tua capacidade. Não é na tua criatividade. Não é você que se reinventou, que sabe se reinventar, que é empreendedor. Nada disso vai te acrescentar o que não existe como se já existisse. É Deus. E Deus pode usar como ferramentas toda a qualificação que você tem, porque essa qualificação é dada por Ele mesmo. Ele te deu essas qualificações. Se Ele desejar, Ele as usa. Se Ele não desejar, Ele não as usa. Porque o que importa é você aprender a depender e a confiar em Deus somente. Versículo 5, Salmo 62. E somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Porque não adianta gritar, porque não adianta espernear, porque não adianta tomar novas e novas decisões e caminhos e rumos e palestras motivacionais e isso e... Espera silenciosa em Deus, ó minha alma. E nós estamos falando do salmista que foi rei
em todo Israel, porque dele vem a minha esperança. De onde vem a esperança desse rei? De onde vem a esperança de Davi? É no seu poder? É na sua riqueza? É nos seus exércitos? Não, a minha esperança vem somente de Deus, disse Davi, quanto mais eu, quanto mais você. Versículo 6, só Ele é a minha rocha, só Ele é a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Essa é a conclusão que Davi chega. Ele, somente Ele, Deus é o meu refúgio, a minha rocha, portanto eu jamais serei abalado. Quanto mais eu, quanto mais você, meu amado. Somente Deus é a tua rocha, somente Ele pode te resgatar, somente Ele pode te acrescentar, somente Ele pode te abençoar. Espera tão somente nele. Coloca teu coração nele. Coloca tua expectativa nele, não na tua capacidade. Se nem Davi fez isso, não caia nesse engodo. Versículo 7. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. A minha glória. Qual é a tua glória? O que é glória para você hoje? Qual é o obstáculo que você vencendo, quebrando, você vai alcançar a tua glória? Davi diz, de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Deus é quem deu ordem aos corvos. Não foi espontâneo, não foi obra da natureza, não foi instinto dos animais. E Deus usa algo completamente inesperado. Deus podia fazer uma caravana de viajantes passando por lá e falar, te sustentaremos, nobre Elias, profeta de Deus. Parece mais lógico, tem mais cabimento, mas Deus escolhe os corvos, porque é a ordem de Deus, Ele a dá a quem e ao que Ele deseja. A nossa expectativa depende da ordem de Deus. A nossa qualificação e capacitação deve estar somente focada em Deus. E a outra palavra, lógico, dentro desse versículo 4 de 1 Reis 17, nos chama a atenção, são os corvos. Ordenei aos corvos que te alimentem. Algo inesperado. É algo inimaginado. Um animal, como nós falamos, que se alimenta de restos de animais mortos. E de insetos, e de pequenos animais. Agora, Deus dá ordem aos corvos, aonde Elias não imaginava. De onde você não imagina, é onde Deus age, transforma, resgata a tua vida, a tua luta, te traz a vitória, faz você contemplar o milagre, é onde você menos espera. Não passa pela tua cabeça. Não tente entender Deus. Não tente descobrir como Deus vai fazer. Não tente ajudar Deus. Deus, se o senhor fizer isso, fizer aquilo, me ajude. Não. Espera em Deus, coloca a tua alma ansiosa em Deus, como Davi fala no Salmo 62. Espera em Deus e silenciosa, porque somente de Deus vem a minha esperança. E um texto paralelo para corvos, ainda no Salmo 62, que era falar de 8 a 12, versículo 8 a 12. Versículo 8, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Confiai nele, derramai perante ele o vosso coração. Corvos? Quem poderia imaginar que Deus faria corvos sustentar um homem? Então somente confia nele de todo o teu coração. Não tente ajudar Deus, ele não precisa. De onde você menos imaginar, Deus dá a ordem e os corvos te sustentarão. Derramai perante ele o vosso coração, pois somente ele é o nosso refúgio. Versículo 9. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Ninguém e nada pode ser referência para você.
para o teu resgate, para a tua salvação. E aqui ele faz um comentário sobre os plebeus, sobre os homens de fina estirpe, e ele vai dizer, se juntar tudo, o peso deles não dá uma inutilidade sequer diante de Deus. Versículo 10, não confieis naquilo que extorquis, naquilo que você conseguiu há tanto tempo, naquilo que você conseguiu com luta, a todo custo, com muito trabalho. Nem vos glorieis na rapina, naquilo que foi conseguido que você considera por força pessoal, ou até injustamente no passado, ou aqui ele também está dando como exemplo pessoas que adquiriram riquezas injustamente. Não confieis na rapina, nem naquilo que extorquis, aqueles que conseguiram vitória, entre aspas, né? A todo custo, a mau uso de seus caráter, as vossas riquezas, e agora está dizendo aqueles que conseguiram de qualquer forma, ele está denegrindo aqueles que conseguiram injustamente e está colocando no mesmo balanço aqueles que, mesmo que justamente alcançaram suas riquezas, mas que colocam nelas a sua confiança. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o vosso coração. Não ponhais nela o vosso coração. Não são as suas riquezas quem mudam a sua vida. São os corvos de Deus. São aquelas coisas que nós não fazemos ideia muitas vezes de onde vem, para onde vai, mas nós sabemos que é a direção de Deus, é a condução de Deus. Versículo 11. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Mesma coisa que nós falamos no início, quando nós falamos de justiça e de bondade. Poder só existe em Deus. Só Deus tem o poder. Qualquer pessoa pode expressar um pouco daquilo que Deus dá a ela. Um pouco do poder que Deus dá a ela. Por si mesmo, não há nenhum homem, ninguém com capacidade de, por si próprio, produzir poder. O poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. A cada um retribui segundo as suas obras. Ou seja, aquilo que você vai, do jeito que você vai caminhar, onde você vai colocando a sua expectativa, a sua força, isso vai te trazer as devidas consequências, porque só Deus pode te colocar na rocha mais alta que você. Versículo 4 ainda de 1 Reis, capítulo 17, ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. No Salmo 63, quando um texto paralelo para falar sobre sustento, que aquilo que eu já comentei aqui, é mais simplesmente do que dar de comida e água. Sabe, nos anos 80 eu lembro do grupo musical o Titãs, que tinha uma música que diz assim, a gente não quer só comida e água, né? A gente quer viver. Cesta básica é excelente, mas um pai de família precisa mais de uma cesta básica, ele precisa de dignidade, ele precisa pagar contas, ele precisa ver o filho sorrir, a criança se alegrar. Então não é só comida e água, a gente não quer só comida e água, a gente quer viver. Já dizia isso o Titãs. E quando a palavra de Deus fala sobre sustento, ele fala de todo o sustento humano, físico, mental, emocional, espiritual. No Salmo 63, versículo 1 a 4 diz, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja. Veja que o salmista faz diferença do corpo, da alma, da sua necessidade. A terra árida, exausta, sem água. O meu corpo te almeja como a terra árida, exausta e sem água. Esse é um texto onde Davi estava fugindo dos seus inimigos, onde Davi estava se escondendo dos seus inimigos, estava sendo perseguido, onde seus inimigos queriam matá-lo, e lá onde ele estava se escondendo para salvar a sua própria vida, no deserto, quando ele olha para a terra árida, exausta, sem água,
quando ele olha para a sua condição de fugitivo para salvar a própria vida, o que ele faz? Ele contempla essas coisas e usa isso para adorar a Deus. Senhor, assim como eu vejo essa terra árida, exausta, sem água, a minha alma tem sede de ti. Assim eu te contemplo no santuário para ver a força da tua glória, porque a tua graça é melhor que a vida. Olha, um homem que está fugindo para proteger a sua vida, para salvar a sua vida, no meio do deserto, uma terra árida, exausta, sem água. E aí, ao invés dele reclamar daquilo, murmurar, cobrar Deus, ele usa aquilo para expressar a sua adoração a Deus. Ele diz, Senhor, assim como essa terra está necessitando de água, a minha alma necessita do Senhor. E ele não diz, salva-me dos meus inimigos. Ele diz, versículo 3, a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te louvam. Isso é característica de um homem que está sendo sustentado mais do que fisicamente. O seu coração, a sua alma, o seu espírito continua em Deus, adorando a Deus, mesmo no momento em que está correndo risco de morrer nas mãos dos seus inimigos, ele está aqui adorando a Deus. É um homem que está completamente sendo sustentado por Deus. O que Deus tem para você, meu amado, não é só o sustento físico, é completo, é emocional, é físico, é espiritual. Deus quer resgatar o teu relacionamento com Ele. Talvez você esteja focando só numa necessidade sua, mas Deus está focando em você como um todo. E talvez o que Deus está só esperando é você perceber o quanto Ele quer te resgatar na sua alma, no seu espírito, no seu relacionamento com Ele, na sua dependência dEle. Somente nele, da sua adoração somente nele, em você colocar a sua confiança somente nele, e em você colocar toda a sua capacidade como tão somente um instrumento de Deus, mas toda a tua conquista somente em Deus, toda a tua prosperidade somente em Deus. Talvez a única coisa que Deus esteja esperando é te ensinar, você olhar como o salmista vê Deus em sua total dependência e o único que traz à luz as coisas que não existem na vida dele. E a última coisa que eu quero ressaltar, versículo 7 de 1 Reis, quando Elias é sustentado pelos corvos. Versículo 7 é uma coisa que me chama muita atenção. Deus sustenta Elias com corvos, Deus manda ele se esconder, e Deus diz lá, você vai beber a água da torrente que está passando ali, água boa para se beber. E no versículo 7 diz, mas, passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Houve um momento em que aquilo passou. Na vida, a nossa relação com Deus vai mudando. Nós vamos experimentando novos momentos na nossa vida. O que Deus está te chamando a atenção é que você seja fortalecido por Ele, para a glória do seu nome, para que todos os momentos da sua vida você continue exaltando o nome do Senhor, sendo testemunha das coisas que Ele fez, faz e fará na tua vida. Deus não deseja que você viva de experiências passadas, mas é uma experiência contínua com Ele. Por isso, chega um momento em que a torrente cessa ali, a água cessa ali e Elias é obrigado a sair, Elias é obrigado a buscar uma nova caminhada e vocês lendo o texto vão perceber que Deus faz outros milagres na vida dele, outras situações, em outros momentos, em outros lugares. A vida com Deus é uma caminhada. E a relação que você teve com Deus no passado, isso deve te levar a uma nova relação com Ele, a um novo nível de aprendizado, a um novo nível de dependência, a um novo nível de adoração. Em Hebreus, que é um texto paralelo que eu escolhi para concluir esse estudo, do versículo 12, do versículo 1 ao 13, diz assim, portanto também nós,
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. É interessante essa expressão em Hebreus, porque ele está se referindo às testemunhas bíblicas. Ele está se referindo às pessoas que nós aprendemos deles na Bíblia com o relacionamento deles com Deus. Elias, por exemplo. Então esse texto diz: todas essas testemunhas, todas essas pessoas que aprenderam com Deus, viveram com Deus na palavra de Deus, existiram para te ensinar a se relacionar com Deus. Portanto, o escritor escreve, versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus: nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, estão aqui na palavra, desembaraçando-nos de todo peso. Todo peso que você coloca sobre si mesmo. Tem muito peso que nós carregamos, somos nós mesmos quem colocamos sobre nós. Jesus diz: o meu jugo é leve. Então nós precisamos aprender, como aprendemos aqui com Davi, com Elias, a colocar em Deus toda a nossa ansiedade, expectativa, esperança, confiança em Deus, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Vamos nos voltar para a palavra de Deus, principalmente no momento de luta, principalmente no momento de esconder em Deus. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, que é essa vida de Deus, com Deus, de aprendizado com Deus, de ver Deus atuando na sua vida, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E nós podemos ter essa relação que Davi cita, que nós lemos, que Elias teve tão somente pelo que Cristo fez na cruz. A morte de Cristo rasgou o véu e nos fez ter acesso livre em Deus. Jesus fez isso. Então, olhando firmemente para Jesus, que é o que vai nos conduzir a experimentarmos os milagres de Deus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, pois ele, herdeiro do Deus Todo-Poderoso, se fez homem para morrer na cruz, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação e da vergonha. Está hoje assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição, Jesus, encarnado como homem, dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Cristo, encarnado como homem, passou por todas as tribulações que um ser humano poderia passar. Perseguição, humilhação, pena de morte e morte cruel, violenta. Mas Cristo suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você e eu não nos fatiguemos, nem nos desmaiemos em nossas próprias almas, como diz o texto. Então, amados, não é hora de se sentir fatigado. Não é hora de se desmaiar na vossa própria alma. É hora de levantar a cabeça. É hora de se esconder em Deus. É hora de procurar ser justo, aprendendo do Senhor, colocando o abatimento do teu coração diante de Deus. É hora de se esconder no Senhor. É hora de depender tão somente de Deus, porque é Ele quem ordena todas as coisas, não é o seu braço forte e nem nenhuma pessoa nesse mundo. Ainda que Deus use pessoas, são instrumentos de Deus, porque todo o poder, toda a força, toda a restauração vem então somente de Deus. É Ele quem ordena todas as coisas, é Ele quem coloca os corvos nas nossas vidas. Isso significa de onde você menos imaginar, de onde você menos pensar a possibilidade, dali que Deus vai restaurar a tua vida e vai te sustentar de forma completa. Deus não quer só te dar uma cesta básica. E eu estou falando isso metaforicamente. Deus quer que você tenha vida e vida em abundância, tenha dignidade.
Então, o que Deus muitas vezes está te mostrando é que Ele quer que você olhe para detalhes da tua vida que talvez estejam em falta com Ele. Relacionamento, entrega total a Ele, dependência dEle, adoração a Ele, gratidão a Ele pelas coisas que Ele fez na tua vida e hoje talvez esteja esquecido. Talvez você se acostumou a colocar a tua confiança, a tua fé, a tua força na sua própria capacidade. Apesar de todas as suas conquistas, talvez Deus esteja só te chamando a atenção. É a mim que você deve olhar. Eleva os meus olhos para o monte, diz o salmista. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E que você esteja capacitado, preparado, para que a qualquer momento, se a torrente secar, como secou com Elias, você, de cabeça erguida e totalmente em paz, prossiga a tua caminhada em vitória com Deus, sendo abençoado por Deus. Amém, meus amados? Que essa palavra possa te fortalecer, possa te abençoar e possa te dar uma nova direção vinda de Deus para cada aspecto da sua vida. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.